Fala galera, boa noite, mais um episódio aqui do Sarsa Ardente, Sarsa Podcast. Oh caramba, olha só, já comecei mal, mas não tem problema, Sarsa Podcast, tema igreja pra quê? Esse tema é muito interessante, tem muitas perguntas em volta, esse tema eu acho que a gente vai afetar todo mundo, é um tema que a gente tem que tomar cuidado aqui pra não lavar roupa suja aqui no episódio, né, indireta pra alguns aí. Enfim, queria começar aqui perguntando uma perguntinha bem interessante de quebra-gelo aqui, de quais são as suas expectativas para o tema de hoje. Começando você, Thaís, quais são as suas expectativas para o episódio de hoje? Igreja para quê? Bom, eu não tenho grandes expectativas sobre esse episódio, eu acho que é um episódio, assim, que você vai ouvir e sua mente vai explodir, assim, né? Então, fica ligado aí, você que tá ouvindo a gente, você que também tá aqui no podcast participando, porque é um tema que é pra explodir a cabeça mesmo. Beleza, beleza. Gabriel, agora é contigo. Quais são as suas expectativas para esse episódio? Igreja pra quê? Então, eu vejo que esse tema é um tema muito polêmico, tem muita coisa emocional envolvida no meio, mas vamos ver como é que vai, né? É verdade. Muita coisa emocional, muitas frustrações, muito tudo. Olha, sinceramente, inclusive, eu acredito que 90% das pessoas que não estão na igreja já tiveram em alguma igreja alguma vez, sabia disso? Mas enfim, a gente vai discutir isso ao longo do episódio. Enfim, você, Rafael Machado, Rafael aí, quais são as suas expectativas para o episódio de hoje? Igreja pra quê, Rafael? Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo. Expectativa... Não sei se eu tenho muitas, não. É basicamente o seguinte: o que eu tenho já uma concepção pré-estabelecida a respeito do que seria a igreja, além da questão da comunidade, além da questão do crescer, ensinar, aprender, compartilhar o pão, essas coisas. Eu tô aqui basicamente para ver se eu consigo agregar ainda mais a minha visão a respeito das coisas que eu já tenho, conforme eu expliquei previamente ainda há pouco. Então, bora lá. Vamos ver aí o pau quebrar. Bora lá. Quero ver se trazemos manuscritos aí do Mar Morto pra acrescentar brincadeira. Indireto pro seu irmão aí, vacilado, tá vendo? O cara não aparece e vai ser zoado aqui. Não. Da outra vez foi você, agora vai ser seu irmão. Brincadeira. Quem ainda não falou, expectativas para esse episódio, Matheus. Boa noite aí, galera. A expectativa de sempre, né? Ver aí o pau quebrar. Acho que vai ser bom, vai ser como todos os temas que a gente traz aqui, um pouquinho polêmico e tomar cuidado, né, como você mesmo disse, pra não lavar roupa suja aí. Meu Deus do céu, eu tô rindo aqui enquanto eu tô... Enfim, realmente são muitas fortes emoções, esse tema vai mexer com todo mundo, é bem bacana, mas eu acredito que nós vamos construir um conteúdo bem legal aqui. Faltou eu responder, as minhas expectativas pra esse episódio, cara, é que eu tenho que me conter, porque eu tô com muitos exemplos pesados aqui pra trazer no podcast desses episódios. Sinceramente, cara. Faltou a Naila. Quais são as suas expectativas pra esse episódio, Naila? Se ela não estiver podendo falar, Matheus fala por ela. Deixa eu ver. Até que eu tô com expectativas não. Eu só quero ver o que vai dar a história mesmo. Vai dar polêmica. Beleza. Aqui só pra ver o circo pegar fogo, tá vendo aí? Olha só, cara, o que é isso? Não, tem que participar da treta também, cara. Aqui é sarça. Se não tiver treta, tem alguma coisa errada. Então, só pra recapitular, lembrando que no primeiro episódio que a gente lançou, que foi o propósito da sarça, a gente fez um overview bem mais a fundo de como é esse formato do podcast que a gente tá gravando nossos conteúdos, como que é o formato, né, como eu disse, as regrinhas, as funções, mas fazendo uma recapitulada aqui bem rápida pra falar. As funções é bem simples aqui, né? Vocês que estão logados aqui, vocês já estão na função de colaborador. O que significa isso? Vocês estão ouvindo o podcast ao mesmo tempo colaborando com ele, construindo conteúdo com a gente. E a função de coordenador é essa que me cabe, então tô vendo a galera ainda que não falou, tô vendo ainda quem vai entrar, a função de coordenador e também a função de preletor aí, no caso, acredito que tá na parte do Matheus também, novamente, que teve no episódio passado. Mas acredito que esse episódio, inclusive, a gente vai falar bastante aí, todo mundo que tá envolvido aí, vai ficar até difícil saber quem tá de preletor, assim, digamos assim. Eu acho que vai ficar até um negócio, enfim, né? Um debate mesmo, assim, né? Que a gente vai estar discutindo aqui em prol disso daí, né? E para começar, né? Assim como na abertura, né, do nosso podcast, a gente já colocou já de definição que todos vão ter a oração, e aí me falaram aí que é a Naila que vai orar, é isso mesmo? Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, muito obrigado por mais um podcast, Senhor. Que o Senhor venha revelar cada dia mais o teu querer, a tua vontade na sarça, meu Pai, para cada um de nós. Que o Senhor
possa nos usar abundantemente, meu Pai, que possamos transbordar outras pessoas que forem ouvir, no nome de Jesus. Abençoa cada um aqui, meu Pai. Gera vida e vida de Deus a cada um que vai falar, a cada um que vai participar, Senhor. Que seja feita a tua vontade, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, eu tava esquecendo de um aí, ó. Davi, cara. Davi, vai mostrar que você tá vivo aí. Cadê? Quais são as expectativas para esse tema? A igreja pra quê? Você acha que vai dar treta? Você acha que vai ser um tema... Como é que é isso aí? Diz aí. Estamos aguardando você aqui no chat, aqui, meu querido. Ó, o Davi tá digitando, hein? Davi tá digitando aqui, hein? Será que vai dar treta esse episódio? Enfim, será que vai ser só uma coisa mais leve? Acho um tema meio polêmico. Você tá certo, cara. Todo mundo tá achando polêmica aqui. Acho que esse negócio aqui vai dar o que falar. Mais legal de se debater. Isso aí, cara. Nós vamos entrar de sola, então, nessa parada. Começando aqui, entendendo o que é igreja, né? Porque pra gente entrar nisso aqui, para discutir mais a fundo o que a gente vai entrar aqui, né? Só pergunta interessante. Primeiro a gente tem que compreender o que é igreja, né? Exatamente, o conceito, né? Que às vezes a gente confunde muito, né? A congregação com a igreja em si e tal, o que é isso e tal. Às vezes eu mesmo fico meio confundido aí, louco aí, etc. E aí, cara, galera, o que é a igreja exatamente? Bom, vamos lá então. Eu acho que pra gente... né, deixar um pouco mais fácil de compreender para quem estiver ouvindo depois, acho melhor a gente já primeiro separar aqui algumas palavrinhas. Por quê? Porque, né, a gente vai estar falando de igreja aqui, só que tem dois tipos de igreja, que é a igreja de todos os santos, né, onde todos aqueles que aceitaram a Jesus fazem parte, e a igreja denominação. Né? Então é bom a gente separar um pouco aqui para não ficar confuso. Então quando eu for falar de igreja no geral, como assim igreja no geral? Aquela igreja invisível, né? A igreja de todos os santos, a igreja que eu tô aqui, o Aleph tá lá em Camburi, fulaninho tá lá no Japão, mas todo mundo aqui faz parte desta igreja. Então esta é a igreja. Agora, quando eu for falar da igreja denominação, o que seria a igreja denominação? Batista, presbiteriana, católica, adventista, metodista, Assembleia de Deus e por aí vai. Aí já é uma igreja denominação. Então eu vou chamar essas igrejas de denominação, não vou chamar de igreja, ok? Para ficar mais fácil aqui a gente entender, senão daqui a pouco eu vou estar falando uma coisa, a pessoa vai estar achando que eu vou estar falando de denominação, e depois eu vou estar falando de denominação, a pessoa vai estar achando que eu estou falando de igreja, e vai estar uma confusão só. E, né, para facilitar um pouco, então eu vou usar essas duas palavras diferentes, tá? Então quando eu falar de igreja, estou falando da igreja universal, dessa igreja invisível. Quando eu falar de denominação, eu vou estar falando exatamente sobre denominações, né? A igreja que eu vou ali, né? A Batista, a igreja que o Aleph vai lá em NTC, né? E por aí vai. Lembrando que igreja universal aí não é universal, como vocês falam. E Gabriel costuma ir não, tá? E deixar até as cuecas lá não, né? Essa igreja não. A universal que diz a igreja, né? Que nós somos o corpo de Cristo, né? A igreja é isso. Corpo de Cristo. Bom lembrar isso daí mesmo, né? Até esqueço aí que tem uma igreja chamada Universal aí do Edir Macedo. Então, pra gente começar a falar, né, o que seria a igreja, eu separei um textinho bem conhecido lá em Mateus capítulo 16. Lá em Mateus capítulo 16, o próprio versículo 17 é a primeira vez ali no Novo Testamento que a gente vai ver a palavra igreja. Mateus 16, Eclésia. Versículo 17 e o 18. Vai falar assim: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só para a gente começar aqui a falar então o que é a igreja, você percebe que Jesus aqui, ele usa essa palavra, eu edificarei a minha igreja, na verdade você é pedra, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, como assim? Você percebe que Jesus aqui, ele não explica. Ele simplesmente não chega ali e fala: olha, igreja é tal coisa, é isso, é aquilo, né? Por que Jesus ele não fala? Alguém tem noção aí? Por que Jesus não explica? Rapaz,
Muito interessante isso daí. Inclusive, eu já tinha ouvido falar da narrativa da galera da denominação católica, né? De que esse texto, né, que envolve Pedro, dá as bases, digamos assim, para eles acharem que a denominação católica é a igreja mesmo, digamos assim. Mas o motivo de ele não explicar o porquê ali, o que é igreja ali nesse texto, né, envolvendo essa questão, realmente eu não tinha parado para pensar. Você, Thaís, que ia falar aí? Ah, sim, eu ia falar. Então, pelo que eu sei, é porque a palavra que ele usa, que nós traduzimos como igreja para o português, era uma palavra muito conhecida na época. Então, ele não precisou explicar, porque só dele falar as pessoas entenderam o significado. Isso aí. Posso me intrometer aqui só para fazer a minha estreia? Então, vamos lá. Essa palavra, a minha fala vai muito no sentido daquilo que a Thaís trouxe, né? Que de fato essa palavra, pelo menos no hebraico e no aramaico, ela é muito conhecida e muito utilizada, né? A gente até conversou sobre isso em outro momento. A palavra que ele usa, se a gente fosse pegar em hebraico, seria kahal. Kahal significa comunidade ou congregação, né? E normalmente essa palavra congregação, ela é usada, agora não me recordo o salmo, né? Mas fala bem assim, o trecho do salmo, nem os pecadores na congregação dos justos, né? O termo aí é o mesmo, igreja, congregação dos justos. Então, todos eles sabiam que estava se referindo a um conjunto de pessoas que estavam reunidas num determinado local físico, seja numa sinagoga, seja num templo, seja no campo, seja em qualquer lugar, com a intenção de prestar um culto a Deus. Então, qualquer um realmente saberia. Isso não seria um mistério para ninguém. A palavra que usada é eclésia, tá? A gente tá em Mateus 16. A kahal é do Antigo Testamento. Não, eu sei. Calma lá. Não, eu sei. Eu tô falando que se você fosse traduzir o termo para o hebraico, a palavra seria kahal. Eu sei que no grego seria eclesia. Isso aí. Para não confundir o pessoal que tá ouvindo, senão vai ficar confuso. Então a palavra aqui, ela é eclésia, né? Do jeito que você quiser falar aí, do jeito que você preferir. Então, é exatamente isso que vocês falaram, né? Já era uma palavra muito conhecida. Só que aí a gente vai pegar o significado dela. E Aleph, me lembra para falar sobre esse negócio aí da Igreja Católica. Logo depois eu explicar, que eu vou explicar isso daí também. Isso aí é uma pequena confusão. Show de bola. Isso é muito importante, né? Porque eles acham que a Igreja Católica é a nave-mãe e a gente não pode deixar isso passar despercebidamente. Isso aí. Então vamos lá. A palavra eclésia aqui, gente, ela tem vários significados. Umas são congregações, né? A que a maioria fala que né? Que acredita ser chamados para fora também. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar nem sempre, né? Na verdade, com o significado. Como assim? Então, o que acontece aqui? A pessoa, quando ele fala ali, eu vou usar um exemplo aqui clássico, né? A palavra no português bolada, né? A palavra no português bolada, dependendo do contexto, ela muda o significado, né? É a mesma palavra, porém, né? É a Andressa que entrou. Beleza, Davi, beleza. Já dei o cargo aí, ela quando quiser entrar, pode entrar aí tranquilo. Então a palavra bolada, né, ela tem vários significados. Como assim? Por exemplo, né, tô ali jogando meu futebolzinho ali, né? E aí, enquanto eu tô jogando bola, eu recebi uma bolada. Olha só. Todo mundo vai entender o quê? Que a pessoa tomou um chute na cara ali, né? Recebeu literalmente uma bola vindo nela ali e bateu nela. Agora, se eu tô falando ali, tô no meio de um assunto, aí eu viro pra pessoa e falo, rapaz, ontem eu joguei na Mega Sena e hoje, cara, eu acordei, eu olhei o resultado e ganhei uma bolada. O que a pessoa vai entender? Que ela recebeu uma bolada de bola, de jogo de futebol? Não. Ela vai entender agora que ela ganhou uma bolada, um monte de dinheiro. Agora, outro contexto ainda, a pessoa chega, né? Aí a pessoa ali tá ali falando com você, aí a pessoa meio, né, emburrada assim, vira pra você e fala, cara, não fala comigo não, que hoje eu tô bolada. Né? O que quer dizer agora? Agora quer dizer que ela tá nervosa. Então a mesma palavra, 3 contextos diferentes e 3 significados. Então a palavra eclésia, ela tem vários significados. Se você for no dicionário, você vai olhar ali chamados para fora, congregação dos santos, multidão que tá ali por acaso, confusão ali de multidões, né? Mas o sinônimo ali é sempre no sentido de ter um ajuntamento.
ok? Mas eu quero pegar o contexto que os discípulos estavam. A palavra eclésia naquele tempo, ele era muito usado principalmente para definir um certo tipo de grupo. E qual era esse certo tipo de grupo? Era o grupo do imperador romano. Olha aí. Então, como assim? O imperador de Roma, quando eles dominavam os povos, né, eles tinham um certo costume. Roma chegava, invadia tal povo, dominava ali na base da força mesmo, né? Então, quando eles dominavam ali na base da força, o que eles faziam depois? Eles iam obrigar o povo a entrar na cultura deles? Não, né? Não era igual hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, às vezes quando a gente toma, né? A gente pode pegar aí vários exemplos aí, tipo, de invasões, né? De guerras. Quando o povo tomava aquele povo, eles queriam, né, obrigar eles a seguir a cultura que foi imposta. Roma não era assim. Roma, eles dominavam fisicamente, pedia impostos sim, porém na cultura eles não mexiam. Um exemplo que você pode ver disso é que para Roma era proibido o assassinato, por exemplo. Agora, quando os judeus queriam matar outra pessoa por quebrar a lei deles, Roma permitia, entendeu? Ele falava, olha, isso aí é costume de vocês, você quer apedrejar fulano? Apedreja e vocês, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Fizeram isso com Jesus. Isso aí, não só com Jesus, né? Fizeram isso com os discípulos tudo, quase. O primeiro mártir aí, né, que teve, foi Estevão, ele morreu apedrejado ali, e Roma não prendeu ninguém. Por quê? Porque Roma não intervia em sua cultura. Porém, Roma também não deixava à toa. Eles tinham uma forma de conversão. E qual era essa forma? A igreja, né? A eclésia. Olha só, essa palavra aí. E o que era essa eclésia? Era um grupo de pessoas selecionadas a dedo pelo próprio imperador. E qual era a função desse grupo selecionado? A função deste grupo era literalmente ir até esses povos que foram dominados ali, né? E apresentar a cultura. Olha só que interessante, né? Eles iam e eles faziam uma propaganda do próprio reino, do reino romano ali, né? Do Império Romano. Então isso era a eclésia. Então quando Jesus está falando assim, olha, você hoje é Pedro, né, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, ele está falando, olha, vocês vão ser aqueles que vão me representar, aquelas pessoas que eu escolhi a dedo aqui para me representar, para apresentar a cultura do meu reino para essas nações. Então ficou muito claro aquilo ali. Ele nem precisou explicar, porque todo mundo sabia, né, o que era a eclésia do imperador ali, porque eles eram um dos povos dominados. Não sei se isso se liga, mas hoje em dia eu acho que a gente até tem, assim, no sentido político também, algo parecido com isso que acontecia em Roma, né? Que é a questão dos embaixadores. Não sei se isso se liga, mas o embaixador hoje em dia é alguém que no país que não é o dele representa o seu próprio país. Então o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele representa o país dele, os Estados Unidos, no Brasil. Não sei se isso se liga, mas eu acho que também faz sentido, porque a Bíblia também nos chama de embaixadores do reino, né? Nós não somos deste mundo, nós não somos deste reino, nós somos do reino de Deus, mas nós estamos neste mundo aqui como representantes do reino celestial, como representantes do próprio Deus. Perfeitamente. Isso dá margem para uma pergunta interessante também, né, que está dentro do tema, né? Essa representação, ela só é válida quando você está sendo a igreja, e o que é ser igreja exatamente, falando aí, né, da igreja de todos os santos, nessa parte não visível, digamos assim. Isso, a gente vai entrar lá. Então, explicando o que Jesus quis dizer aqui, né, sobre a minha igreja, eu vou primeiro agora pegar o fundamento do que foi o que você falou ali. Aí depois eu entro no dia de hoje, né, o que seria ser essa igreja, quais são as funções, pode ser? Sim, sim. Lembrando também que, como você começou falando da questão romana, né, pra gente poder também conectar com a questão do catolicismo, né? Isso aí.
Vou falar disso aqui agora. Quando aqui, nessa questão aí do catolicismo, que você falou, né, desse versículo, que tu és pedra, né, eles usam isso, a gente tem que ler direitinho para entender. Quando Jesus fala, olha, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Os católicos, infelizmente, neste ponto, eles entenderam que esta pedra seria o próprio Pedro. Só que aqui são duas palavras diferentes do original, né? Tu és Pedro é Petros no original grego. Aqui a palavra Petros é um fragmento de rocha. Então Jesus está falando, olha, você é um fragmento de rocha. E qual era essa rocha? E aí ele fala logo depois, e sobre esta pedra, aqui é Petra, uma rocha completa, grande, né? Que ele está falando que é ele mesmo, né, o próprio Cristo. Então Pedro aqui era um pequeno fragmento de Cristo, né? Daí que nasceu também a denominação cristã, de chamar o nome cristãos, né, lá em Laodiceia, pela primeira vez. O significado da palavra cristão também significa pequeno Cristo. Então olha só que interessante, para a gente entender perfeitamente isso daqui. E isso vai até falar um pouco sobre aulas futuras nossas, né, sobre a nossa identidade em Cristo. Quando a gente vai estudar sobre rochas, né, sobre pedras, digamos que o cara lá, né, é geólogo, eu acho, né? Acho que é geólogo, não sei como é que é o nome do cara que estuda rochas, mas eu acho que é geólogo. Ele vai estudar... eu ia falar arqueólogo, mas não. Não, arqueólogo não é não. Aí ele vai em uma montanha, ele quer olhar quais são as características daquela montanha, ele tem que levar todo o material ali e cercar a montanha inteira, ou, né, arrancar toda a montanha e levar para o laboratório? Não, ele só chega ali, quebra um pequeno pedaço da montanha e leva para estudo. Por quê? Porque aquele pequeno pedaço contém todas as características da montanha, né? Então é basicamente isso que Jesus está falando aqui. Ele era um pequeno fragmento de Cristo. Então a igreja, a rocha, ela está firmada na rocha que é Jesus, não é Pedro. Então foi essa pequena confusão aqui que ocorreu na igreja católica, para dizer que, né, Pedro ali, ele tinha o mesmo domínio, vamos colocar assim, ele era a base da igreja. Não, a base da igreja é Cristo, ele é o fundamento, como o próprio Paulo vai falar lá na frente nas cartas deles, né, que ninguém pode edificar sobre outro fundamento, que é Jesus, ok? Então o fundamento é Cristo, a nossa base ali, a nossa rocha é Jesus. Dito isso, a gente entendeu aqui essa pequena passagem, então vamos trazer para o dia de hoje, né? O que é ser igreja? Eu consigo ser igreja sozinho? É isso, né, essa pergunta? Exatamente. É uma pergunta de muita gente, inclusive quem está fora da igreja, se seduzindo com várias ideologias que tem na internet, da ideia do cristão sem igreja, e também justamente pega muito nessa questão do que é ser igreja, né? Porque tá dado o entendimento de que, cara, ser igreja não é algo necessariamente físico, não é algo que envolve necessariamente um prédio. Então eu posso muito bem ser igreja sozinho, tocando minha vida, sem precisar me congregar em alguma denominação, porque tá tudo certo, eu sou igreja dessa forma ou não? O que é exatamente essa questão? Vocês acham que é possível ser igreja sozinho? Como é que... Tá, olha, 1 Coríntios diz, Paulo, né, fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então eu acho a frase eu sou igreja uma frase errônea, porque eu não sou igreja, eu sou templo do Espírito. Mas, como o próprio Mateus falou, a palavra eclésia, ela dá um sentido de um ajuntamento de pessoas, de uma congregação, de uma multidão. Você nunca vê no Novo Testamento, em nenhum momento, alguém sendo igreja sozinho. Até para eles evangelizarem, eles evangelizavam uns com os outros, até o próprio Paulo ele evangelizava com Barnabé ou com Timóteo. Então você nunca vê no Novo Testamento alguém sozinho. Você sempre vê que onde tem um mover de Deus, há um ajuntamento enorme de pessoas. Então você nunca vê uma igreja só uma pessoa sozinha. E a questão do ser igreja que o Aleph falou aí, eu acho que eu não sou igreja, eu sou o templo do Espírito.
Mas quando eu estou reunido com todos os meus irmãos, ali há uma igreja. Entendi. Isso não necessariamente envolve o templo, o prédio, na sua concepção? Não, na minha concepção não, porque como a própria Bíblia fala, né? Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em cada um de nós. Mas a igreja, como o Matheus falou aí, é um ajuntamento de pessoas, é um grupo, uns representantes de Deus. Então, quando nós nos juntamos, é que nós somos igreja. Tem uma passagem também na Bíblia que fala sobre as pedras, né? Mas aí eu não vou lembrar direito onde está escrito ou como está escrito. Então não posso falar porque talvez eu fale alguma coisa errada. Mas na minha concepção não é o templo, mas são as pessoas que se ajuntam. Aí eu vou voltar um pouquinho no hebraico de novo, né? A questão de igreja aí seria kahal. A palavra kahal é necessariamente mais de uma pessoa, entendeu? Mais de várias pessoas. E faz referência aí, no caso, a famílias. Então, se você pensa em uma família, você já está pensando em mais de uma pessoa. E família não existe sozinho. Esse é o primeiro ponto. Segundo, também uma outra questão aí relacionada à palavra. Quando você fala de casa, de templo, né, a expressão, até já me adiantei aqui, quando você fala de templo, local físico, estrutura, seja no tabernáculo, que era chamado de Mishkan, seja no templo de Salomão, primeiro, que depois foi reconstruído e tal, aí a palavra já muda, que é Beit. Beit significa literalmente casa, significa literalmente uma estrutura construída para abrigar algo. Nesse caso, antigamente, né, do Antigo Testamento, a presença de Deus, a arca, os utensílios do templo, a menorá, parará, pororô, né? Então, existe uma diferença fundamental entre os dois, né? Templo é casa, a casa é uma só, que abriga algo. Agora, quando você fala de igreja, ou quando você fala de congregação dos justos, né? Kahal Hat Sadikim, que seria o termo completo, você está falando necessariamente de mais de uma pessoa, não tem para onde fugir. Compreendo. Acredito que para mim também, até mesmo eu compartilhando da minha concepção, né, do que eu enxergo sobre isso na atualidade, é também essa questão conjunta, essa questão que envolve, né, essa questão mais plural, né, digamos assim. Realmente não faz sentido, né, ser igreja de uma forma singular. É porque acredito que como esses movimentos ganharam muita força, né, do cristão sem igreja, né, eles acreditam que eles vão estar, eles não precisam do prédio e eles vão estar se reunindo, né, só que na verdade, né, a gente vai discutir os impactos que isso causa mais à frente, mas enfim, Gabriel 1.0, e aí o que tu acha, cara? Tu acha que ser igreja é ser igreja você mesmo na sua intimidade ou também envolve essa questão com as pessoas? Então, a respeito disso, eu lembro daquele pedaço que fala que Cristo diz que ele é a cabeça e nós somos o corpo, e não tem como um membro do corpo andar sozinho. Se você arrancar um dedo, ele vai apodrecer e morrer. Não apodrecer e morrer fisicamente, mas espiritualmente. Isso leva a entender que a gente é um corpo, então a gente precisa um do outro. Uma perna não anda, duas pernas esquerdas não anda sozinha e a cabeça não tem perna para andar. Então um depende do outro. Uma cabeça e uma perna. Você montou um alienígena agora. A cabeça, o pescoço. Depois, tô brincando. Mas enfim, gostei do seu exemplo. Fenomenal. E aí, Rafael, compartilha também da mesma coisa? A questão, como é que é isso aí? Subseguindo. Quando voltar novamente, tu interrompe nós aí, Rafael. Vou aproveitar enquanto o microfone dele morreu aí e deixar um negócio importante aqui. Fazer uma pergunta pro Gabriel 2.0. Gabriel 2.0, como você sabe que esta palavra de eclésia é a palavra kahal? Então, não sei. Eu vou pelo contexto e eu vou pelo que eu sei que seria a expressão que eles usariam em hebraico. Agora, em se tratando de grego, a coisa já pode mudar. Eu menciono o hebraico porque eu sei que eram duas línguas que eles falavam, hebraico e aramaico, né? Aramaico um pouco menos, por conta de algumas questões de preconceito dos fariseus e dos saduceus. Mas se você fosse pegar a língua deles, eu tenho certeza que eles usariam a palavra kahal, até porque não existe outra, né? No hebraico, no caso, pelo menos não na época. Interessante. Mas isso aqui é importante, gente, a gente saber disso. Por quê? Porque quando a gente vai traduzir um negócio para outra língua, isso aí vai ser da pessoa, tá?
Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. No caso do Gabriel aí tá certinho, né? Realmente é essa palavra mesmo que eu acredito que eles usariam, mas é importante a gente destacar aqui que sempre quando a gente for trazer isso para outra língua, vai ser uma tradução né, da interpretação da pessoa, né? Porque você trazer uma palavra de uma língua para outra, nem sempre tem como você trazer com perfeição. A gente vai ver isso muito mais para frente, onde tem várias traduções aí que alguma coisinha ali fica mal explicado, porque uma palavra de uma língua não existia em outra língua, né? Aí virou a confusão. Essa reunião aqui que nós estamos fazendo, pode-se dizer que a igreja está reunida ou não? Isso aí é uma boa de uma pergunta. Então, vamos lá. Este é o ponto importante da gente falar de hoje em dia, porque é uma linha muito tênue entre ser igreja e ser só uma galera de amigos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu quero continuar no exemplo do imperador que eu usei, por quê? Porque isso vai descrever bastante. Eu vou perguntar para vocês, qual foi o método que Jesus usou para reunir a sua igreja, para escolher ali os membros da sua igreja? O que Jesus fez? Alguém sabe? Ele orou. Ele orou? Ele não se identificou, não? Ele olhou assim e falou, pô, esse cara aqui é gente boa, vou trazer para perto de mim aqui. Esse outro aqui, esse daqui ele entende muito de contabilidade, vou colocar ele aqui para contabilidade. Não, esse daqui, ó, ele tem uma boa eloquência, vou colocar ele para pregar comigo. Ele não fez isso, não? Ele orou só? É interessante isso aí, porque assim, esses aspectos assim qualitativos, digamos assim, parece que foram até desenvolvidos, né? Porque parece que os caras eram o oposto dessas qualidades, né? Parecia que ele só escolheu gente furada, assim. É até bizarro, é até ilógico a escolha dele. Mas realmente, cara, eu acho que, parando pra pensar aqui, eu acredito que foi direcionamento mesmo que ele pediu ao pai, né? E tal, né? Isso, a Naila perguntou aqui, né? Ser igreja seria o ajuntamento do santo? Pode-se dizer que sim. Então, vamos lá. Então, cara, como a Thaís disse muito bem aí, o Cristo, né? Jesus, ele não foi pelas qualidades ali, ele orou. Então, antes dele escolher os seus apóstolos, vamos colocar assim, ele orou, né? E depois disso, ele os capacitou, como a própria Andressa falou no chat aqui, né? Eu penso que eles foram capacitados pelo Senhor, exatamente isso, né? A principal característica da igreja é que nenhum ser humano pode escolher, ok? Então, como assim? Então, por exemplo, se essa reunião aqui, para ela ser uma sarça, ou para ela ser uma sarça não, né? Porque já é. Para ela ser uma igreja, vamos colocar assim, ela tem que ter livre acesso para quem quiser entrar. Como qualquer um que clicar no link aqui vai receber membro e pode participar, isso aqui pode ser sim considerado a reunião da igreja, ok? Pode ser sim considerado uma igreja. Porém, qual é a grande questão aqui, o grande X da questão? Por que eu usei o exemplo do imperador? Porque Jesus não escolheu por mérito dele mesmo, né? Tipo assim, ele não olhou quem parecia mais com ele ou algo do tipo. Não, né? Ele deixou o próprio Pai, o próprio Deus ali escolher para ele. Inclusive, né? No meio desses aí tinha até um traidor, né? Que era o próprio Judas ali. E mesmo assim, Jesus ainda continuou se relacionando com esse traidor e ladrão, né? Porque ele roubava ainda o dinheirinho corrupto, safado. Né? Mas Jesus ainda continuou se relacionando com essa pessoa. E é interessante por quê? Porque isso faz parte da igreja. Aquilo ser considerado uma igreja precisa ter livre acesso para qualquer um. Então, se um mendigo, vamos colocar assim, um morador de rua, quiser entrar numa igreja, se ele não tem permissão para fazer parte desta reunião, aquilo deixa automaticamente de ser uma igreja. Por quê? Porque agora só um grupo seleto ali pode participar. Então aí já não é mais uma igreja, né? São só uma reunião de conhecidos, bons conhecidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem sim, hoje em dia, um grupo... Vamos abrir lá em Hebreus 10, para ficar mais claro, versículo 25, que aí eu já vou entrar um pouquinho na questão aí da reunião, né? E para ficar claro também, né, galera, sim, não é possível ser igreja sozinho, como o pessoal já tinha falado, né? Aí eu também creio nisso, que é impossível. Templo, sim, você é templo, você é casa, né? Moradia ali do Espírito Santo. Porém, igreja já
precisa ser no plural. Só que aí a gente entra aqui, Hebreus 10, versículo 25, fala assim: não deixemos de reunir-nos como igreja. Olha aí, não nos deixe nos reunir como igreja. Percebe que ele não está falando aqui, não deixemos de reunir-nos na igreja, mas sim como igreja. É diferente. Reunir na igreja falaria de denominação. Lembra do exemplo que eu falei? Batista, adventista, metodista, católica. Então, nós não nos reunimos na igreja. Nós nos reunimos como igreja. Então, aquele prédio lá é só o nosso local de reunião. O que não é errado, tá? Você ir numa denominação é super certo. Porém, aquele prédio da sua denominação não é a igreja, mas sim, ela pode se tornar a igreja quando todos os santos se reúnem ali. Show? Então, quando o pessoal da seu corpo ali, que você faz parte da sua denominação, se reúne no prédio, ali passa a ser uma igreja naquele momento. Por quê? Porque os santos estão reunidos como igreja. Segundo, aí, olha só que o texto fala: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, naquela época, já tinha os famosos desigrejados, né? Naquela época, né, o escritor de Hebreus já está falando aqui, olha, não deixem de se reunir nas denominações, vamos colocar assim para os dias de hoje. Não deixem de frequentar as denominações, porque como é de costume de alguns, né? E aí, em contrapartida, tem pessoas que vão falar o seguinte: ah, Matheus, mas eu me reúno, eu vou na casa, porque naquela época as igrejas eram feitas em casa, o que tá certo, tá? Naquela época tinha sim as reuniões feitas em casa, mas também tinha as reuniões feitas nas sinagogas, tinha as reuniões feitas nas praças, tinha as reuniões feitas até nos túmulos, porque quando começou a perseguição aos cristãos, eles se reuniam nos túmulos, porque, por incrível que pareça, os soldados romanos tinham medo de alma penada. Olha aí, então eles se reuniam ali nos meios dos túmulos, porque, né, os soldados tinham medo disso. Então, as igrejas também se reuniam ali nas catacumbas, ok? Então a gente tem que entender que o prédio, a construção realmente não é o mais importante. Porém, eu posso chamar uma reunião que é feita somente nas casas de igreja? A gente tem dois problemas nisso. Primeiro, a sua casa está aberta para um morador de rua entrar na hora que quiser? Para uma prostituta entrar na hora que quiser? Para um assassino entrar na hora que quiser? Se a sua casa estiver aberta para essas coisas, sim, você pode chamar a sua casa de um local de reunião de igreja. Agora, se você só se reúne com pessoas que você se identifica, com pessoas que um amigo seu chamou, né, com conhecidos, isso não é a igreja, né? Isso aí é uma reunião de conhecidos. Isso aí até o mundo já faz, né? Com um amigo do amigo chama um amigo para ir na casa de outro amigo, que aí chega lá, é um monte de amigo, de amigo, de amigo, de amigo, né? Mas isso aí até o mundo já faz. Isso daí não é ser igreja, isso daí não é se reunir como igreja, ok? O segundo ponto é a questão estratégica. A denominação é importante porque ela tem um longo alcance e, como eu já falei, hoje, pela própria cultura, uma pessoa que está precisando de ajuda, ela vê aquilo ali, ela já sabe, opa, ali eu tenho auxílio espiritual, né? Ou deveria ter, pelo menos, né? Nem todos, infelizmente, conseguem prover isso, né? Então aí a gente vê as denominações, né? Igreja Católica, Batista, Presbiteriana, todas elas são muito úteis, sim. Por exemplo, no trabalho... Esqueci a palavra agora, cara. Social. Isso, no trabalho social, na ajuda social, entendeu? Então isso sim faz parte da igreja, mas a igreja não é só trabalho social, né? Então ela tem que ter esse livre acesso aí para todos, ok? Mais ou menos isso daí é o meu pensamento sobre o que é ser igreja. Isso a resposta também para aqueles que dizem que estão sendo igreja, mas só se reúnem no grupinho deles ali em uma casa de um conhecido. Cara, muito interessante. Eu realmente não sabia desse detalhe. Tô sabendo aqui agora ao vivaço dessa questão de que se, por exemplo, eu tô na minha casa,
mas, obviamente, por motivos privados, eu não vou querer que qualquer um entre ali, tá ligado? Sei lá, enfim, na minha casa, né? Então, por esse motivo, se eu estiver fazendo uma reunião ali, certamente, sei lá, de uma célula, de uma coisa assim, tudo mais, etc., isso não é igreja, né? E faz todo sentido que a denominação, né, costuma sendo até mais forte em relação a isso, em função de que ali não é o ambiente privado de cada um, e é muito mais flexível para você deixar qualquer pessoa entrar, né? Que eu não sabia que tinha esse aspecto, né? Para ser igreja, tem que estar aberto para realmente todo mundo mesmo, né? Para ser de fato a igreja reunida ali. Não sabia disso. Isso aí. A galera tem que ficar atento nisso, né? Porque na cultura mesmo judaica, quando eles se reuniam nas casas ali como igreja, era realmente o nível de, tipo, chegou um estranho ali, cara, tá pedindo pra entrar, eles vão abrir as portas. Eles eram extremamente hospitaleiros, né? Então, é uma coisa que hoje a gente não é, né? Até porque, se a gente for, a gente pode acabar colocando a nossa vida e da nossa família também em risco. Então, tem essas questões aí também. Não é nem sábio fazer isso também, isso, né? Não aconselho você sair colocando qualquer pessoa, infelizmente. Acontece muitos casos aí, inclusive de pastores, né? Que colocam pessoas pra dentro de casa e aí acaba rolando que essa pessoa abusa aí da filha, entendeu? Estupra a filha ali do pastor. Já aconteceu muitos casos disso, infelizmente. Às vezes até próprios conhecidos, né, do cara fazendo isso. Já vi uma pessoa que eu conheço, ela contava esse caso, né? Ela era filha de pastor, e aí um dos líderes ali que o próprio pastor trouxe para casa, infelizmente acabou estuprando ela durante anos, cara. E ele ameaçava ela e ela não contava para os pais, e isso foi durante anos, entendeu? Ali o próprio convidado dentro da sua casa fazendo isso, né? Infelizmente. Então a gente tem que ficar esperto nisso e estar sempre em oração também. Caramba, e detalhe, você me lembrou de uma coisa, já vi um caso, né, de um pastor bem conhecido aí, não vou citar aqui agora, porque de repente vocês são... Alguém aqui que tá online é fã do cara, né? Não é brincadeira. Mas enfim, eu ouvi, né, um pastor bem famoso aí, ele falar, né, cara, basicamente confrontando a igreja dele, de que, tipo assim, cara, cristão de verdade é aquele cristão que vê um mendigo na rua, pega esse mendigo, bota dentro de casa, dá banho e faz isso, faz aquilo, isso é cristão de verdade. Hoje em dia vocês são tudo Maria Mole, hoje em dia vocês só estão pensando em si, não sei o que. O cara literalmente fazendo as ovelhas se sentirem mal por não fazerem uma coisa dessa que é totalmente não sábia, tá ligado? Olha só que nóia do cara. Ainda mais hoje, né? Hoje em dia essa questão do morador de rua em alta aí, com o último acontecido aí, né? Da moça lá, infelizmente. O pessoal fazendo meme doido aí do esse caso aí. E foi um dos casos, né? A mulher tem, né, um certo problema, inclusive ela tá ali internada em uma clínica lá, porque ela tem um certo problema de cabeça, e acabou que, tipo, deixou ela à mercê ali, né? Vamos colocar assim, e deu no que deu, infelizmente, né? E o cara lá agora tá cheio dos problemas, né? Infelizmente a internet não perdoa. E ainda tá dando motivo ainda e razão, estão dando visibilidade pro morador de rua que fez algo obviamente errado, por mais que talvez ele não sabia que ela tinha esse tipo de problema, né, realmente, mas infelizmente ainda assim eu tenho certeza que ele sabia que ela era casada e ele se aproveitou sim do negócio, né. Mas, aqui eu não tô aqui pra falar quem tava certo ou errado, mas sim do ocorrido ali, né. Se no meio da rua já aconteceu esse negócio aí, imagine você ficar colocando pessoas dentro da sua casa por simplesmente ordem do seu pastor, do seu líder. Não é errado, ok? Você colocar alguém, eu mesmo já coloquei uma ex-presidiária lá em casa, só que tem que ser debaixo de oração, tem que ter uma direção de Deus, a gente tem que sempre ser muito sábio nisso, ok? Senão dá problema. A gente chegou em concordância de que esse aspecto de que a igreja, denominação, tem um forte papel estratégico nesse quesito de receber qualquer pessoa, coisa que, diferentemente de uma casa privada de uma pessoa, já ficaria uma coisa mais complicada e não seria sábio de se fazer. A gente está querendo aqui levantar mais motivos que possam ser mais favoráveis à denominação.
né, para de fato mostrar de que a denominação tem sim a sua importância estratégica. E você pode falar alguma dessas mais importâncias que a denominação tem, de que é importante se a Igreja de Deus se reunida lá também? Eu acho que também é questão de, assim, tamanho também, né? Às vezes na sua casa você comporta só o quê? 10 pessoas no máximo, mas ali numa denominação ali, assim, um prédio específico para isso, você pode levar, sei lá, seu bairro inteiro ali, se seu bairro for pequeno, né? Seu bairro inteiro ali para estar ali reunido ali naquele momento, entendeu? Então acho que essa questão também é válida. E assim, para as casas, né, tipo, estar se reunindo ali nas casas, eu acho que é algo mais comum. Até hoje em dia tem, né? A gente fala célula, né? É algo mais assim, para você dar atenção para cada pessoa, assim, porque são poucas pessoas, mas num prédio, numa denominação, tem espaço para muito mais gente estar ali reunida. Sim, entendi. A questão do espaço, né? Realmente faz muito sentido. A escala, né? Acaba não só motivando demais pessoas irem e tal, mas de você poder suportar ali, dirigir uma igreja, né, reunida, digamos assim, ali, uma vez que está havendo mais pessoas, de uma forma mais ampla, né? Essa questão do espaço também tem esse papel estratégico, de fato. E você, Gabriel, tem aí mais algum motivo a acrescentar em relação à denominação, de ela ter a sua importância? Então, eu estava até falando, eu estava até pensando aqui a respeito de um caso que aconteceu, que a gente estava num trabalho social, cujo estávamos entregando comida e tal, e como tinha eu e mais uma pessoa, umas 3 pessoas junto, a gente começou a orar pelos moradores de rua e tal, e colocamos um para orar pelo outro. No caso, aquilo ali se denominaria uma igreja? É uma boa pergunta. Você tá falando aquilo ali o quê? Vocês ou os moradores de rua? Porque assim, só vocês, estando 2 ou mais reunidos ali já, vocês já estão ali como igreja, entendeu? Só que no trabalho social. Por exemplo, no evangelismo, o que é a igreja no evangelismo? Se você perceber, Jesus sempre enviava os apóstolos de 2 em 2. Ele nunca enviava os apóstolos sozinho, exatamente por este motivo. Eu entendi, mas aí no caso é igual, teve muita gente que no caso na época falou que era errado a gente colocar um para orar pelo outro, porque no caso tava muito claro que eram ex-cristãos, vamos botar assim, mas a gente colocou e aconteceu algo tremendo no ocorrido, e mesmo assim falaram por um bom tempo que aquilo era errado e tal, que tinha que ser pessoa consagrada, que a gente era só membro de igreja, que não devia fazer isso. Só que o ID veio para todos, não veio só para pessoas consagradas. Guarda isso daí, que deveriam ser pessoas consagradas, que a gente vai entrar em outro ponto do que é ser igreja, que é o clero, beleza? O clericalismo. Antes disso, eu quero ler um texto, mas aí, Ali, faz as perguntinhas aí que você já tá fazendo pro... Beleza, Gabriel. 2.0. E aí, o que tu acha a favor de denominação? Que você pode acrescentar com a gente aí, que seja importante também a favor da denominação. De que, de fato, as pessoas que vão estar ouvindo esse podcast possam estar entendendo a mais, né, o papel da denominação, do fato dela ser importante para que as pessoas não fiquem naquele mero comodismo ilusório de que a pessoa vai sim ali tá sozinha sendo igreja, etc, sendo que na prática, né, com as distrações, etc, é bem complicado fazer isso. Tô meio que tentando formar uma opinião agora, né, a esse respeito, mas eu acredito que a questão da denominação é importante. Até tava pensando nisso esses dias. É mais da questão assim de tipo uma ramificação, né? Uma ramificação do pensamento diluída em vários locais, né? Claro que cada local com a sua densidade, cada local com o seu revestimento espiritual, pessoas orando ali, buscando a Deus, buscando a palavra e tal, né? Então eu creio que seja muito mais uma questão de abrangência, uma questão assim de tipos de pessoas diferentes ouvindo a mesma palavra, mas de bocas diferentes, em versões diferentes, claro que todas elas mantendo uma coerência, né? Mas o resumo da minha fala seria uma questão de
facilitar a ramificação, entende? A difusão, perdão, da palavra. Entendo. E uma coisa que eu pensei aqui até durante mesmo quando vocês estavam falando, né, que eu acho também importante, é que é o sentido da localização estratégica. Até mesmo para não confundir com o que a Thaís falou, da questão do espaço, mas também da questão da localização. Eu acho que, assim, é bem difícil, né, se você pensar, por exemplo, numa casa privada, né, onde a gente já chegou aqui na conclusão que haveria muitos problemas na hora de uma pivotagem de uma igreja, na hora de uma escala, na hora de um crescimento, enfrentaria bastante problemas, né, sem falar da questão da segurança também, que a gente discutiu aqui. Mas esse fator da localização estratégica é muito bom, porque se você reúne, se uma comunidade se reúne, né, uma igreja, né, digamos assim, e eles vão lá e fazem a locação de um imóvel que é estratégico ali naquela cidade, etc. Fica bastante cômodo, né, para aquele público, digamos assim, né, para todo mundo, né, em questão de estacionamento, vários fatores, né, de acesso, digamos assim. Isso acaba sendo bem interessante também. E eu queria estar perguntando aqui a Thaís também, até mesmo para ajudar ela a lembrar. Uma vez, né, a gente até conversou a respeito desse tema, assim, e ela me falou uma coisa muito interessante que eu lembrei agora e estou ajudando ela a lembrar. E eu queria que você falasse, Thaís, a questão da onde está sendo discutidas as estratégias, e você fez uma correlação com a questão de ser um batalhão, que eu achei bem interessante, assim, a correlação. Queria que você comentasse aí. Sim, o que a gente estava conversando sobre isso, eu falei que, assim, ali, a denominação ali, quando as pessoas se reúnem ali, a gente também pode fazer correlação com um batalhão. Mas, assim, quando você tem um exército, você tem o QG do exército. Ali dentro do QG do exército, onde os soldados vão fazer as estratégias deles para a guerra. Então, na denominação ali também, eu gosto de pensar que é como o QG o nosso QG, o QG da igreja, né? Vários QGs espalhados pelo mundo, onde ali a gente faz a nossa estratégia para ir para a guerra, para alcançar mais vidas, para fazer mais discípulos, para fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Bom, nós atingimos o tempo aqui, nossa meta de 1 hora da gravação do nosso segundo episódio do podcast. Deixa eu explicar pra você uma coisa aqui. A gente definiu aqui, a galera, né, para que o nosso episódio daqui pra frente tenha no máximo 1 hora, né, ou seja, que fique dentro de 1 hora todos os episódios. Assim fica muito melhor pra você assistir, até mesmo pra gente estar gravando também. Então, esse episódio, que é o segundo episódio do Sarsa Podcast Igreja Pra Quê, ele vai ter 2 partes. Essa é a primeira parte que você acabou de assistir, e a segunda parte também vai ser liberada lá nos canais que você já conhece. Nosso canal no Spotify, Sarsa Podcast, e também o nosso canal no YouTube, que é Sarsa Ardente. Você vai poder acompanhar, né, vai assistir primeiro essa parte 1 e também eu quero que você assista a parte 2, beleza? Então quero agradecer também aqui a todos que colaram com a gente aqui nesse episódio, né? Agradeço aí a Thaís, a Naila, ao Matheus, o Rafael e o Gabriel, quem diria, hein, colaram aqui com a gente, e o Gabriel 1.0 também, que é o Gabriel Almeida, que a gente chamou aqui durante esse episódio, muito bacana. Quero agradecer também ao Davi e a Andressa, deram uma surpresa muito legal. Quando a gente estava começando a gravar, eles colaram aí com a gente do nada, show de bola, gostamos bastante, colaboraram com a gente aí na construção do conteúdo através do texto do ao vivo. Então fica até de convite para você que está ouvindo aí a gravação desse episódio. Você que quer aparecer, colaborar com a gente, mas não quer habilitar seu microfone, cola com a gente, faz que nem o Davi e a Andressa, manda suas perguntas, comentários, né, refutações, né, vem construir esse conteúdo com a gente ali no texto, ou seja, as suas mensagens vão ser lidas ao vivo aqui durante a gente estar construindo esse conteúdo, né? Ou seja, a melhor maneira que se adapta para você, dá para você colaborar também. Então, ou seja, nós finalizamos aqui essa parte 1 do segundo episódio, que é o Igreja Pra Quê, né? E também nós vamos liberar a parte 2, eu quero que você assista a parte 2 e eu conto com você. Até a próxima!